A preocupação com fios desorganizados e soltos aumentou em Ribeirão Preto. Mais um acidente foi registrado por conta desses cabos. Um caminhão derrubou fios de um poste no cruzamento das ruas Florencio de Abreu e José Bonifácio, no centro de Ribeirão, no último dia 13. O trânsito teve que ser parcialmente interditado. Apesar do susto, ninguém se feriu. Era uma situação que dava para imaginar que aconteceria. Na região da Baixada, do centro de Ribeirão Preto, o emaranhado de fios toma conta dos postes. E aqui no cruzamento da São Sebastião com a José Bonifácio, a pombinha aproveitou e nem precisou fazer ninho. É importante explicar que os fios mais baixos não são de energia elétrica, são cabos de telefonia e internet. Um prejuízo estético para a área urbana. É o que explica este engenheiro. O risco visual é evidente, você consegue ver uma situação extremamente de desconforto visual. Mas, a princípio, uma das coisas que eu saliento é que, por exemplo, um fio desse pode vir a obstruir uma via e pode causar acidente para um motociclista, um pedestre, para um motorista, ou criar um acidente desnecessariamente se tivesse tudo organizado. No fim de agosto, um motociclista morreu na rodovia José Della Vecchia, que liga Monte Alto a Taquaritinga. Ele passou sobre os fios que estavam na pista e caiu. Em maio, uma motociclista teve o pescoço queimado ao ficar presa em cabos expostos, no bairro Lagoinha, em Ribeirão Preto. E outras tragédias podem acontecer. As empresas de telefonia e internet usam os postes da CPFL e precisam ser fiscalizadas. Vamos assim fazer uma analogia de uma casa. Você é proprietário de uma casa, que no caso é a concessionária de energia elétrica, e ela faz a locação para os inquilinos. Ou seja, os demais que vendem serviços de telefonia, dados. Ou seja, se você não tiver essa devida cobrança de manter organizado, vira essa bagunça que você está vendo. Uma mudança nas leis poderia ajudar. É o que aponta este engenheiro eletricista. Os próximos municípios que têm o poder de definir de uso e ocupação de solo podem partir da parte deles de exigir que sejam cadastradas empresas que trabalham na cidade, por onde elas vão passar, ter um controle disso, ou mesmo, pelo menos, fiscalizar que os postes são, no caso da CPFL, de exigir que ela tenha um controle mais efetivo sobre quem está utilizando a estrutura dela, para que, numa situação dessa, pelo menos saiba quem é o responsável que deixou, às vezes, um cabo mais solto, ou mesmo, no caso de um acidente, a entrar em contato e não ficar uma situação, como se diz, de empurra-empurra, né? Não é comigo, não é com ele, então é com quem, né? Uma solução poderia ser o aterramento de todos os fios. Sem a exposição, o risco de problemas diminui. Mais uma vez, cabe à prefeitura, aos vereadores, pelo menos assim, determinar o quanto antes que a expansão imobiliária daqui para frente, né, se estabeleça que deva ser subterrâneo para você parar de aumentar esse problema e depois tentar encontrar formas de minimizar o estoque, a situação existente das redes antigas, né? Samuel Santos para o Jornal da Clube. A CPFL disse que, conforme normas da ANEEL, a responsabilidade pela manutenção de toda a infraestrutura de telecomunicação, incluindo aí os cabos, é exclusiva da empresa de telecomunicação ocupante, que deve manter tudo dentro dos padrões. Garantiu que no ano passado realizou mais de 15 mil inspeções e 23 mil notificações às operadoras de telefonia, banda larga e também TV a cabo. A Prefeitura disse que criou uma comissão para tratar desse assunto e tentar resolver o problema. Para falar mais sobre isso, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado Dr. Álvaro Gradim. Doutora, pessoas já morreram por esses problemas, o trânsito para em muitas situações, moradores que já acumulam diversos prejuízos. O que precisa mais acontecer então para que as autoridades tomem alguma providência? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, primeiramente há que se observar que existem duas legislações que cabem em cada um desses casos. É preciso analisar, caso a caso, a responsabilidade de cada um. Uma da legislação é o da cidade limpa, que regula o uso do espaço público, e a outra é a legislação de trânsito, que limita o tamanho dos veículos que passam em cada localidade. Analisando caso a caso, é preciso verificar quem descumpriu uma dessas duas regras e responsabilizar essas pessoas. E o pior de tudo isso, doutor, é esse jogo de empurra-empurra que se cria, né? A Prefeitura joga para a CPFL, que joga para as empresas de telefonia, de telecomunicações, ninguém assume nada. Como termina essa história, então? Isso é lamentável, né? Infelizmente, isso acontece. Mas isso vai terminar só no dia em que começar a se responsabilizar as pessoas físicas por trás desses CNPJs.
né? O motorista, o proprietário desse veículo que derrubou os fios, o presidente da empresa de energia elétrica, o presidente da empresa de internet, o prefeito municipal, que não está efetuando a devida fiscalização, e assim por diante, em cada caso, cada um dos responsáveis. Os bairros mais tradicionais de Ribeirão Preto registram maior quantidade desses problemas de emaranhado de fios. É um dado que denuncia também a falta de planejamento em Ribeirão? Sem dúvida, né? Essas legislações que eu citei, elas não são tão antigas. E Ribeirão Preto é uma cidade com mais de 160 anos. É preciso analisar caso a caso para que a fiscalização seja mais efetiva nesses locais, onde está verificando tanto esses abusos das empresas concessionárias quanto dos motoristas e proprietários desses veículos que não estão respeitando a legislação vigente. Agora é incrível, né? Chama a atenção a quantidade de problemas que a Prefeitura diz não ser de responsabilidade dela. Em que momento, então, a Prefeitura tem que passar a defender os seus interesses e o interesse da população? A partir do momento que ela torna eficaz e eficiente essas leis, fiscalizando elas, cobrando da sociedade e multando e responsabilizando as pessoas que descumprem essa legislação, que é de interesse público. Bem, no último incidente que nós tivemos e mostramos até ao vivo aqui no nosso jornal, foi no centro da cidade. Por mais de 1 hora, nenhuma autoridade apareceu ali para garantir a segurança dos pedestres e até dos motoristas. Algo justifica esse absurdo, doutor? Nada justifica, absolutamente nada. Você verifica que durante a pandemia havia uma fiscalização constante quanto aos pequenos comerciantes que precisavam trabalhar para sobreviver. Mas nesse caso, contra empresas de grande porte, parece que há uma covardia muito grande por parte da fiscalização e da prefeitura naquilo que ela deveria estar efetuando, que é a fiscalização efetiva e responsabilizando essas empresas que descumprem a legislação vigente. É preocupante, doutor, a gente pensar que ou que a Prefeitura esteja perdendo o controle dessas empresas que atuam usando os postes aqui em Ribeirão Preto? Rapidamente, por gentileza. Sem dúvida. Infelizmente, você verifica que, não sendo responsabilizadas, a cidade transparece que é uma cidade sem legislação, sem fiscalização, é uma terra de ninguém. E Ribeirão Preto não é assim, a gente precisa dar um jeito nisso. Com certeza. Doutor Álvaro Gradinho, advogado, muitíssimo obrigado mais uma vez. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Ótima semana, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais.